Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos aqui no Entre Linhas de Férias, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Vocês vão reconhecer esse lugar, um lugar bastante conhecido, bastante divulgado. Estou aqui no Jardim Botânico aqui em Curitiba para a gente gravar aqui esse episódio, o terceiro vídeo, onde nós vamos estudar sobre o tema O Senhor Reina. Estamos estudando o livro de Salmos e você já tem aprendido muitas coisas aí no vídeo 1, no vídeo 2. Estamos aqui em Curitiba visitando alguns amigos aqui na região, estava em Mandirituba, agora estou aqui em Curitiba para visitar um pastor amigo nosso aqui, querido, pastor Miguel, que inclusive já participou aqui do Entre Linhas em temporadas anteriores. Mas o que importa agora, pessoal, nós teremos aqui a participação aqui do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André, a minha participação lá no final rapidamente e também uma pequena participação de vocês, que ainda vai dar tempo de eu ler aqui pelo menos o nome de quem já comentou aqui no segundo vídeo, beleza? Não se esqueça, pessoal, de sempre deixar aquele joinha se você está curtindo o nosso conteúdo, se inscrever no canal se não é inscrito e também acionar o sininho para você receber as notificações toda vez que nós lançarmos um novo conteúdo aqui no nosso canal, beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Mesmo de férias, pessoal, não posso deixar de mandar um alô para todos aqueles que têm auxiliado, ajudado aqui, colaborado com o canal, interagido, mandado aquele alô. Vou ler aqui os nomes, principalmente aqui os 3 primeiros que comentaram. Regiane Alves, que sempre comenta conosco, né, Regiane? Obrigado pelo carinho aí. Esmeralda Viana, minha sogrinha que está em Maringá, né, sogrinha? Já no final do mês chegaremos aí também no Entre Linhas de Férias. Vamos ver se eu faço uma abertura aí de Maringá. Helena Forim também, falando aqui sobre uma delícia de chácara, dali do Tadeu, tem muito bom gosto, realmente eles têm, os nossos amigos aqui. Mas além dos 3 primeiros aqui, temos a Edilza Nascimento, que mandou um recado para nós, lições fortes da Bíblia, Lauro Simeão, os quero participando também no nosso vídeo, com muito carinho, o User LJ7GP7IK, feliçado, tenhamos um novo ano totalmente envolvido, o A Kennedy, oi, feliz sábado, estou acompanhando aqui de Fortaleza com o céu parcialmente nublado, 31 graus com sensação térmica de 37, um abraço aí, Kennedy de Fortaleza. Marlene Boel também deixando aqui um boa tarde, meus irmãos, vocês estão bem pertinho, moro aqui no Rio Grande do Sul, Campina Grande do Sul, não Rio Grande do Sul, ainda no Paraná, Campina Grande realmente aqui pertinho. Genésio Mioto, novamente, nossa lição dessa semana, Deus é apresentado como Criador, Pastor e Deus de misericórdia. Realmente, terceiro vídeo também é mais uma lição especial. Heloísa Richard, boas férias a vocês dois. Valdenice Mártires Cerqueira, lá de Presidente Prudente, também deixa aqui um alô lá, pessoal do canal Entre Linhas, que lugar maravilhoso. Olha esse aqui também, Valdenice. Quem mais aqui? Cleo Lírios Pereira, a Cleo também deixando o alô dela aqui nos comentários. Beth Souza, Mandirituba, não conheço, mas continuo firme tentando atingir o pódio. Isso aí, Beth, tenta lá, a sogrinha tá conseguindo agora. Sanali Fiais, a Sanali é minha madrinha de casamento. Boa tarde, Lúcio, que ótimo estar aqui com vocês, Deus abençoe. Sanali, um abraço, temos que visitar vocês em Maringá aí. No final do mês estaremos aí, já estou mandando um alô através do vídeo. Margarida Melo, boa tarde, que Deus continue abençoando vocês. Joivaldo, boa tarde também. Jesus é um exemplo também no nosso coração. Maria Feitosa, deixa aqui um boa tarde, meninos, bom descanso, CCC. Um User FF5CY, esse barulhinho só acalma, linda lição, feliz ano novo. O barulhinho da cachoeira, é uma delícia, Maria Rig também deixando um comentário aqui, mais um sábado aqui com vocês. João Cavaco também deixando aqui, louvado seja Deus pelo ambiente natural que nos incentiva no contexto da criação a aprender como lidar com o próprio Deus Criador. Bem-haja e obrigado. É isso aí, irmão João Cavaco, deixando o comentário personalizado do Entre Linhas, mas ele também deixa aquele comentário teológico dele aqui sobre a oração de Cristo de Lucas 11. Depois ele continua no Salmo 44, a seção 2.1, seção 2.3, o Salmo 13, ele vai comentar, o Salmo 60, irmão João Cavaco, lá, peregrino da IAS de Lisboa, central em Portugal, procurando e testemunhando com Cristo no mundo em guerra até o dia D. Irmão João Cavaco sempre participando.
E tem aqui os users, que a Zilda de Guariba. Zilda de Guariba, tem que entrar nas configurações do seu YouTube para você mudar seu nome, para ficar lá, Zilda de Guariba, região de Ribeirão Preto, São Paulo. Ribeirão Preto conheço, estou estudando a lição com vocês. Muda lá seu nome, Zilda, para aparecer seu nome certinho aqui. Mas muito obrigado que você colocou o seu nome nos comentários, apesar do YouTube não me mostrar aqui. Valeu, deixou o CCC. A Ilza Viana, oi Ilza, Ilza fazia tempo que mandava um alô para nós, acompanhando as lições agora semanalmente. Obrigado, Ilza, por ter voltado aí a compartilhar conosco suas opiniões. Sandra Bittar também sempre compartilha conosco o comentário dela. Oi meninos e família Entre Linhas, espero que todos estejam muito bem. Por aqui também estamos bem, graças a Deus. Obrigado, né, Sandra? Nessa semana estudamos a importância dos salmos para nos auxiliar a orar e de como os autores se expressavam nas diversas situações da vida, desde as mais tristes, terríveis, até as mais alegres e de indescritível felicidade. Salmos, não existe expressão poética que nos motiva são expressões poéticas que nos motiva a nos relacionar com Deus, e utilizam palavras tão elevadas que nos auxiliam também a ampliar o nosso vocabulário. Com certeza, Sandra. E ela deixa aqui um excelente férias para todos, com as bênçãos de Deus. Obrigado pelo estudo e por estudar com vocês. Deus abençoe vocês e os seus familiares. Um abraço aí a Sandra Bittar. Temos aqui também a Adriana Kuhn, marcando a presença mesmo nas férias, né, Adriano? Olá, queridos pastores virtuais. Lúcio, Ricardo, o Marcos e também o Alexandre. Legal a vinheta nova, de férias, lugar lindo. Obrigado aí, Adriana. Josefa Ascenso, abençoada semana, Entre Linhas abençoada. Mais um de Deus 8881 aqui, de férias, deixou aqui, tem que colocar o nome. E o último aqui que eu tenho para agradecer, Marcelo Eduardo Quintão. Deus continue abençoando a todos vocês. Obrigado, pessoal, pelo carinho, pela dedicação, um pouquinho do tempo de vocês aí, né, mandando um alô para nós. E eu mando esse alô aqui, ó, desse lugar bonito também, natural. Aqui desse lado é mais natural, que realmente são mais árvores, florestas, né? Aqui o ser humano, os arquitetos, os paisagistas fizeram o seu trabalho, né? Mas é muito bonito o lugar. Bom, pessoal, mas vamos ao que interessa, né? O importante aqui nesse canal, além dos alôs e mostrar esses lugares bonitos, mas é principalmente estudar mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Teremos aqui, como eu disse, o Ricardo, o Alexandre, o Marcos André, e eu volto no finalzinho. Mas antes, mesmo nesse lugar tão bonito, tão inspirador aqui, vamos ter aqui uma palavra de oração para que nos prepare para o que nós vamos estudar aqui à frente. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado pelo privilégio que nos dá, Senhor, diante desse mundo que é tão grande, mas diante do universo e da Tua sabedoria é só um cisco, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que nos dá de conhecer lugares bonitos, de estar com amigos, principalmente pessoas especiais, que é o que nos motiva a viajar para esses lugares bonitos, ó Pai. Muito obrigado. E obrigado também porque estamos aqui, mais uma vez, para gravar o vídeo aí, o Alexandre, o Ricardo, o Marcos e eu. Estamos dispostos com saúde, ó Pai, respirando aqui sem ajuda de aparelhos e com a disposição que o Espírito Santo nos dá a cada dia de viver e de seguir as Tuas palavras. Continue nos orientando e oriente também aqueles que vão ouvir nesse momento. Humildemente oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, então agora é o Ricardo lá dos estúdios do Entre Linhas. Vai lá, Ricardo, é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição 3. O Senhor reina. O título da lição da semana, ele é a primeira parte do verso áureo, do verso para memorizar, que está lá no Salmo 93:1, que diz o seguinte: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O destaque aqui que eu trouxe para vocês é o seguinte: lá no Salmo 93, nesse verso, a palavra que foi traduzida aqui para a língua portuguesa por Senhor é o tetragrama sagrado. É o Yud, Re, Vav e o Rei, que acabou se convencionando dizer que a pronúncia é Yahweh. A pronúncia mais aceita seria o Yahweh, o tetragrama sagrado, que ele não é pronunciado pelos judeus. Os judeus substituem o tetragrama sagrado muitas vezes por Hashem, o nome, outras vezes por Adonai,
Senhor, outras vezes por Elohim e assim por diante. Mas o mais comum é substituir por Hashem ou por Adonai. É o mais comum essa substituição, o nome ou o Senhor. E aqui na língua portuguesa também foi feita essa opção aqui na lição. Mas está lá o tetragrama sagrado, o Yud, o Re, o Vav e o Re, que significa Erre, Esher, Errie. Eu serei o que eu serei. E a expressão reina, a expressão hebraica é malar, que significa reinar, dominar e, por incrível que possa parecer, também significa reconsiderar. Outra expressão que eu destaco aqui no verso é essa expressão aqui, vestiu-se de majestade, e a expressão majestade aqui é eot. Essa expressão do Strong, do dicionário, ela diz o seguinte, que denota o ato de elevar-se, como a fumaça, ela se eleva até o céu. Ou então é o ato de avolumar-se, como o mar, como as águas do mar se avolumam. E essa expressão, ela acabou ganhando essa conotação com o tempo de majestade. No sábado, gente, uma coisa que eu quero destacar aqui, que pode acabar saindo na lição, às vezes tem sempre aquele aluno que é mais polêmico, né, que às vezes teve uma vida um tanto sofrida e pode trazer algumas questões para a classe com relação ao tema, ao conteúdo temático de sábado e domingo, que eu vou tentar antecipar para vocês. Bom, nós vemos o seguinte, aqui no sábado, gente, o Senhor criou e sustenta. O salmista e o autor da lição destacou salmos cujo conteúdo temático é justamente esse, é destacar o Eterno como um Criador e mantenedor, um Rei soberano sobre o mundo inteiro governa o mundo com justiça e retidão. Suas leis, seus estatutos são bons e trazem vida àqueles que o guardam. Veja bem, gente, e aí nesse primeiro parágrafo vou destacar e depois eu vou trazer para vocês aquele ponto que pode ser polêmico. O Senhor é um juiz justo que assegura que o mundo permaneça bem ordenado e faz isso recompensando os justos e punindo os ímpios, mas no tempo dele, não no nosso. Ocorre que, inclusive tem salmos e até um livro inteiro sobre isso, ocorre que olhando a sociedade, nós vemos, não vou nem dizer nomes, né, mas nós vemos pessoas responsáveis por verdadeiros genocídios morrendo com mais de 100 anos de idade, muito bem de vida, abastado sob o ponto de vista financeiro. E nós vemos muitas pessoas, muitos ímpios, ímpios de certa forma assim, contumaz, pessoas que é evidente o tipo de que não arrega no coração, não caridade, hesed, muito pelo contrário. Às vezes o discurso é muito bonito, mas a prática ela é uma prática de impiedade, mesmo que o discurso seja disfarçado de coisas boas. Ou seja, nós vemos o ímpio prosperar, nós vemos os injustos não sendo punidos, e as pessoas, principalmente de mais idade, elas começam a experiência vai mostrando esse tipo de coisa, e esse tipo de assunto é que pode aparecer na classe. Uma pessoa que muitas vezes teve um filho que foi assassinado na família e ela não vê aquele assassino do filho dela ser punido.
ou outros tipos de outras injustiças menores até, né? Não precisa nem de um caso tão extremo, pessoas que são corruptas e enriquecem e não são condenadas e são absolvidas. Na história do nosso país mesmo, nós tivemos um senador que dentro do Senado, não vou nem dizer nome para não causar polêmica, mas pesquisem, o senador que deu um tiro num adversário político dentro do Senado Federal e ele foi absolvido. Foi absolvido sob a alegação de legítima defesa putativa. Então, assim, e qual é a explicação? Esse tema pode aparecer. A explicação nós vamos tentar trabalhar um pouco no dia de hoje. Se Deus é criador, é mantenedor, por que existem os injustos e muitas vezes nós vemos que eles não são punidos? Aqui. Aquela história de aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga, às vezes acontece e às vezes não acontece. Vamos continuar aqui no sábado, gente. A aliança de Deus com Israel desempenha um papel especial na proteção do mundo, pois anuncia a salvação do Senhor. Ele adotou Israel como sua posse preciosa, fazendo dele, dentre todas as nações, seu povo. Vamos entender um ponto aqui, gente. O Israel, ele é posse preciosa, e esse é o entendimento dos cristãos, porque de Israel é que vem a salvação. A salvação na pessoa do Mashiach, na pessoa de Jesus. Então, este privilégio, essa preciosidade, é porque o Messias, o Salvador do mundo, vem daquele povo. E aquele povo, naquele tempo específico em que Jesus viveu, ele negou a Jesus. Ele perseguiu, uma boa parcela desse povo perseguiu os apóstolos. Mas nós também não podemos nos esquecer, então, que veja bem, Israel, tanto eram os fariseus que perseguiram o próprio Cristo e negaram o próprio Cristo. Os saduceus também se aliaram, os fariseus e os saduceus se aliaram ao império e perseguiram o Cristo, perseguiram os apóstolos, perseguiram os apóstolos Paulo. Então Israel também naquela época tinham pessoas que não tinham misericórdia no coração, que perseguiam aqueles que estavam tentando pregar o Evangelho. Então nós não podemos olhar o Israel, principalmente agora num conflito como o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, como se todos eles fossem infalíveis. Nós precisamos entender que é só você olhar ao longo da história, gente. Sempre existiram pessoas, judeus, que tinham misericórdia, tinham um discurso de tzedakah, de justiça e de caridade, tinham um discurso de hesed, e tinham aqueles que tinham um discurso de perseguidores. E dentro da igreja, dentro daquilo que se chama de Israel espiritual, que é o Israel que foi enxertado, também existem pastores que são verdadeiros lobos. O apóstolo Paulo já nos advertia que dentro da própria congregação existem lobos em pele de cordeiro. E o lobo em pele de cordeiro, gente, não é aquele que, como Davi adulterou, no caso de Betseba. O lobo em pele de cordeiro é aquele que deturpa a mensagem do Evangelho, que ele fala um outro evangelho, um evangelho diferente, que não é o evangelho do Messias. Ele apresenta um falso
o Cristo, uma caricatura de um Cristo, uma caricatura do Eterno. É um Deus jagunço, é um Deus que lança todo mundo no inferno, que exige isso, que exige aquilo, mas Ele te ama. Muitas vezes nós enfatizamos muito o lado mais rigoroso do divino e apresentamos um divino caricato, um divino fatiado, um divino que na verdade reflete os nossos sentimentos, as nossas mais baixas predileções. Então, o Israel ele é precioso, aquele Israel espiritual também é precioso, mas existem homens dentro dessa congregação. E existem homens dentro dessa congregação que vão levar o verdadeiro evangelho, e existem homens que são lobos em pele de cordeiro, que vão procurar levar vantagem financeira, que vão levar um evangelho distorcido, um evangelho que não reflete caridade, não reflete tzedakah. Seguindo a lição aqui, o governo soberano do Senhor mantém o mundo firmemente estabelecido e seguro. Os salmistas querem que o leitor entenda essa verdade fundamental como a cosmovisão, como um farol. Os salmistas buscam servir a Deus com total devoção. Agora o segundo ponto. Então o primeiro ponto que a gente destacou ali no sábado, essa questão que nós não é porque uma pessoa se diz cristão, que uma pessoa se diz israelita, que ele está certo em tudo. Nós temos que refletir, ter um senso crítico com relação àquilo que está sendo dito para saber se aquilo é um verdadeiro evangelho, se reflete verdadeiramente o caráter de Deus e o caráter do Messias. Agora o último ponto, o segundo ponto que pode dar algum tipo de problema é o seguinte, gente. Nós vemos injustiça no mundo, nós vemos desastres naturais nesse mundo, nós vemos furacões, terremotos, nós vemos muitas vezes o ímpio se dando bem, constituindo família, vivendo décadas e décadas e não sofrendo castigo nenhum. Mas nós temos a fé, obviamente, que a retribuição por aquilo de bom que o Messias fez, ela vem para quem tem emuná, para quem tem uma fé atuante ao longo da vida, ao longo de sua vida, ela mantém uma emuná, mantém uma fé atuante e leva esta palavra, esse verdadeiro evangelho. Quem não tem esta fé atuante, ele não será salvo nos méritos do Messias. Quem tem uma crença, mas atos que desvirtuam o Evangelho, atos que não refletem a caridade do Messias, atos que não refletem a caridade do Eterno, essas pessoas não compartilham da salvação que provém do Messias. Agora, quando a gente olha hoje para a natureza, para essas pessoas, muitas vezes nós não conseguimos enxergar o divino, o caráter do divino. E essas passagens aqui, eu trouxe duas passagens que antes da gente entrar no domingo eu vou destacar. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4:4, diz que Satanás é Deus desta época e que ele atua na consciência das pessoas. Então, por isso que quando nós olhamos esses lobos na verdade são influenciados pelo inimigo, que, como diz aqui o apóstolo Paulo, ele é Deus desta época. Ou em algumas traduções, às vezes, é Deus desse mundo. Nós vemos em Efésios 2 que diz o seguinte: príncipe dos poderes do ar. Então, o pecado desvirtuou da natureza. Ele ofuscou da natureza certos elementos do eterno, do divino, que muitas vezes podemos confundir. E na sociedade, e no homem, e na mente dos homens, aconteceu a mesma coisa. Então nós temos que fazer essa distinção. Isso pode surgir na classe. Agora vamos à ponta da linha. É pedido para ler Salmo 8 e o Salmo 100.
como Deus e as pessoas são retratadas nesse salmo, o que eles revelam sobre o caráter divino. Bom, primeiro, no Salmo 8, a expressão utilizada ali para o Eterno é Adir, que significa grande ou majestoso. E por que ele é chamado de grande e majestoso? Porque a sua glória, que no hebraico é Hod, ela se eleva para sobre o céu, o seu vigor, a sua majestade. E o homem, aqui a expressão utilizada é Enoch, que ele é o nome de uma mesma raiz do Enoque, que significa o homem mortal. Que aqui no texto, ele do Salmos 8, ele é dito que esse Enoque, esse homem mortal, ele foi feito por Deus um pouco menor que Melohim, que foi traduzido aqui por anjos. Isso mesmo, gente. A expressão utilizada aqui, que foi traduzida por anjos, é Elohim. Nós ainda temos para destacar aqui que no Salmo 8, que esse homem mortal, foi dado domínio da terra. E aqui é aquele ponto que a gente sempre está destacando. Esse domínio da terra foi dado ao homem. O Yetzer Hatov, ou seja, a natureza boa, ela foi deformada por Yetzer Hará, natureza ruim. Então esse homem que domina a terra é o mesmo homem que polui, que destrói a terra. E esta terra muitas vezes responde negativamente. E aquilo nós não podemos confundir com o caráter do divino. Aquilo é uma consequência da exploração da terra. Em última análise, uma consequência do pecado. Depois no 100, diz o seguinte: o Senhor é Deus. A expressão ali utilizada é o tetragrama sagrado. O Yud, Re, Vav, Re. Yahué é Elohim. E a expressão aqui também é Elohim. Então, Yahué é a primeira expressão para falar o Senhor e Deus Elohim. Então, Yahué, Elohim, as duas palavras. E diz o seguinte, diz que ele nos fez povo, seu povo, como ovelha sua e seu pasto. E nós vemos o seguinte, ele fala que Deus é bom e que a sua vontade, sua vontade, ela se espalha de geração em geração. Na ponta da linha, nós vamos destacar o que aqui, gente? Primeira coisa, o autor ele pega vários salmos, né? Ele fala que a criação desempenha um papel crucial nos salmos. Nós vemos lá os céus que são obras de sua mão, proclamam sua glória e poder. Está lá no Salmo 19 e está lá no Salmo 97. Por óbvio que um ciclone extratropical, uma tsunami que mata várias e várias pessoas, isso nunca foi idealizado pelo divino. O Éden era perfeitamente equilibrado, o novo céu e nova terra são um tipo de coisas que não irão ocorrer. O nome de Deus, o Shem, ou seja, Shem é reputação, é nome, ele é majestoso em toda a terra, como o Salmo 8, o Senhor criou tudo. E o Senhor, ele não tem começo, ele é o Alfa e o Ômega. E nem começo nem fim, Salmo 102. Ele é eterno, superior aos deuses, aos Elohim de outras nações. Nós vemos aqui também os ídolos têm mãos e não apalpam, ao passo que o Senhor, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes que lhe pertence. Deus é mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Está lá em Salmo 95, 4, aqui na ponta da linha também destacado pelo autor. O autor ainda destaca outros salmos, ele destaca vários salmos retratam o poder de Deus sobre forças da natureza, os quais outras nações criam como se fossem divinas. Exemplo, Salmo 28, Salmo 93, Salmo 104. Depois nós temos, esses salmos reafirmam que o Senhor reina sobre toda a criação e é supremo em poder e dignidade. O Salmo 103 diz o seguinte, ataca
de uma forma sutil a idolatria e a autoconfiança, enfatizando que Deus nos fez e dele nós fomos. Bom, nós destacamos aqui logo no começo, gente, Coríntios, falando que Satanás também é Deus dessa era. Explicamos que com o pecado, Satanás ele se sente o rei desse mundo. E no Velho Testamento, onde nós vemos isso? Nós vemos isso no livro de Jó. E que é um caso atípico, mas é aqui que mostra como que Satanás se sente com relação a esse mundo. Então existe o quê? Existe um conflito. Para quem é adventista e está vendo esse vídeo para coordenar a lição sábado, então é preciso destacar que na natureza, na sociedade, na mente dos homens, nos destinos das pessoas, existe esse conflito. Então, neste mundo, não há certeza de que o justo ele vai ter um final feliz. É só vocês verem João Batista, gente. João Batista foi decapitado. O final da história, o final da vida de João Batista é ter o pescoço cortado. Então nós temos esses exemplos na Bíblia. Mas nós temos a fé que esse Deus eterno, ele tem poder, inclusive sobre a morte. E que esse João Batista vai herdar a vida eterna e que tantos outros mártires e tantas outras histórias, nós vamos estudar os mártires da igreja, a história é triste. E muitas vezes ela pode ser uma causa de descrença, se a pessoa não tiver aquela fé no porvir. O último parágrafo diz o seguinte, gente. Somente o Criador tem o poder de abençoar e fazer com que seu povo cresça. Portanto, ele é o único digno de adoração e confiança. Vários salmos convocam tudo o que tem fôlego para a terra, o mar e tudo o que há nele, e a celebrar com alegria diante do Senhor. A criação revela a glória do divino, mas mesmo após o pecado, e os salmos apontam somente para o Deus como digno de adoração. É possível olhar para a natureza. O apóstolo Paulo escreveu escreveu Romanos, escreveu Gálatas, falando sobre essa questão da Torá na natureza. É possível, mas, obviamente, existe um conflito. Então, na natureza, na sociedade, nós ainda conseguimos enxergar lampejos do caráter do divino, mas esta obra original, ela foi alterada. Bom, agora é com o Alexandre. Olá, pessoal. Estamos de volta das férias aqui. Ainda estou de férias por mais uma semana ou duas para descansar das férias. Semana passada eu não conseguia gravar porque estava viajando, pegando estrada meio direto, mas agora estou dando um tempo em casa de volta e aí consigo gravar com calma a nossa lição dessa semana. Lição de número 3, seguimos estudando o livro de Salmos. Senhor reina, o título da lição dessa semana. Eu vou trabalhar com vocês a lição de segunda e de terça-feira. E essas duas lições elas vêm na ideia de apresentar o Senhor. Primeiro na lição de segunda como rei e depois na lição de terça como o juiz. Importante a gente lembrar e saber que nesse contexto do livro de Salmos, do Antigo Oriente Próximo, não havia uma separação bem elaborada entre as funções executiva, legislativa e judiciária, ou a separação entre os três poderes, como nós estamos familiarizados no nosso sistema democrático ocidental. No universo dos Salmos, o rei ele era tanto responsável por governar, quanto era o responsável por julgar. Lembramos de Salomão julgando muitas vezes. Quanto, e muitas vezes, era responsável por legislar, por fazer as leis. A gente tem, por exemplo, cenas como os reis persas, né, fazendo leis, escrevendo leis e selando com o anel real. Davi fazendo a mesma coisa, Salomão fazendo a mesma coisa.
É claro que essas leis elas não eram leis estabelecidas assim a bel prazer do soberano. Eram leis estabelecidas de acordo com um direito consuetudinário ou com um direito costumeiro. Então a função do Senhor como legislador, do rei como legislador, ela se encontrava junto com o rei administrador, governante, e com o rei juiz. Os três poderes eles estavam presentes na figura real. Então quando vai falar de Deus enquanto rei, lá nos Salmos, vai falar dessa dimensão completa do rei. O rei que faz lei, o rei que julga retamente e o rei que administra, ou que comanda, que governa. A lição de segunda-feira tem por título O Senhor Reina. E ali está baseado no livro de Salmos, capítulo 97. A pergunta da lição de segunda-feira, diz: o que caracteriza o reinado do Senhor e qual é o seu domínio? Começa o texto do Salmo 97 dizendo: o Senhor reina. E depois diz: regozije-se a terra. A terra está feliz porque o Senhor reina. Quando fala terra aqui, fala da natureza, das coisas criadas, e fala também, como coisas criadas, dos habitantes da terra. Aqui, quando eu falo coisas criadas, eu menciono a relação com a lição de domingo, né? O Senhor fez, o Senhor como Criador, de nós como criaturas de Deus. Então o Senhor reina, alegre-se a terra. Por que a terra está contente? Por que os habitantes da terra estão contentes? Porque o Senhor reina. E a base do seu trono são justiça e juízo. Então a nossa alegria é porque Deus, o rei que reina sobre toda a terra, é um rei justo. Estar sob um rei tirano, ainda mais no universo oriental, no universo da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, ali onde é escrito o livro de Salmos, estar sob um rei mau era estar muito vulnerável, porque o rei tinha muito poder. Mas a gente se alegra, porque a base do seu trono é justiça e juízo. O texto segue falando ainda que ele é mais alto sobre toda a terra. Então quer dizer, esse rei, ele tem um limite administrativo. Esse limite administrativo ele é superior a toda a terra. Nós estamos contentes, nós nos alegramos, porque ele é um Deus justo, é um rei justo, e é um rei que tem domínio sobre toda a terra. Segue dizendo o texto: confunde ou estão confundidos aqueles que servem imagens de escultura. E fala mais ainda, fala daqueles que amam ao Senhor e que necessariamente odeiam o mal. Então, Salmos 97, ele serve como síntese de vários outros salmos aqui, e ele vem falando de um Deus que reina, de uma terra que se alegra, porque esse reino é um reino sob bases de justiça e juízo, que confunde aqueles que adoram imagens de escultura, porque eles adoram falsos deuses, eles adoram deuses feitos à imagem humana, deuses que não são justos, deuses que são maus, que são caprichosos, que são invejosos, que são gananciosos. Quando a gente vai para as divindades, as divindades do panteão grego, as divindades do panteão persa, egípcio, essas divindades elas não são absolutamente boas. Elas são divindades que têm traços muito humanos na sua moral, na sua ética, na sua conduta. O texto segue falando daqueles que amam a Deus e que necessariamente odeiam o mal. E fala, por fim, do domínio desse Deus sobre toda a terra. O Senhor reina e reina sobre toda a terra e reina com base de justiça. A lição de terça-feira, ela vem derivando da lição de segunda. O Senhor reina e o Senhor é juiz. A gente está aqui no Salmo 75, saímos 97 para 75. E a pergunta da lição de terça-feira é: por que a jactância, ou seja, a soberba, a vaidade, o orgulho dos ímpios é em vão? O texto do Salmo 75 diz: a ti damos louvor, o teu nome está perto,
as tuas maravilhas o declaram. Então a gente começa o salmo com louvor a Deus. E começa o salmo dizendo que Deus é um Deus próximo. Acho muito interessante isso também. E quando eu li aqui as tuas maravilhas o declaram, não tem como eu não fazer menção ao rabino Abraham Joshua Heschel, que fala de um Deus que está próximo, que fala de um Deus que nos busca, God in search of man. Então Deus está à procura do homem, um Deus que nos busca, que nos chama, que nos resgata. E um Deus que se revela a nós, que quer se revelar a nós, que se revela a nós por meio das maravilhas das obras criadas. Do texto escrito, mas também das obras criadas, da forma maravilhosa como Deus age. Então, as maravilhas de Deus declaram que Deus está perto. Você já parou para contemplar a presença de Deus nas pequenas coisas? Num pôr do sol, nos animais no campo, no brincar de uma criança, na árvore que cresce, no teu coração que bate. Você já parou para contemplar a presença de Deus próxima a você por meio das obras maravilhosas que mantêm a nossa vida? Joshua Heschel ele declara, né, de como nós podemos contemplar a Deus e encontrar a Deus, um Deus que nos busca e que se apresenta a nós por meio desse maravilhar-se. O texto ele segue falando, então nós vamos louvor, um Deus que está perto, que essa proximidade é declarada pelas maravilhas das obras dele, e um Deus que é juiz, que a um abate e que a outro exalta. Um Deus que quebrará a força do ímpio, mas que as forças do justo serão exaltadas. Deus é juiz. Por que a jactância dos ímpios é vã? Por que essa soberba, essa vaidade? Por que esse orgulho, essas artimanhas do ímpio é vã? Porque no final ele vai ser julgado. Ele vai ser julgado por um rei cuja base do trono é justiça e juízo. O ímpio, assim como o justo, terá que se pôr diante de um Deus justo. E um Deus que quebrará a força do ímpio e exaltará a força do justo. Meu irmão, minha irmã, você e eu teremos que nos ver um dia diante do juiz. Hajamos, vivamos, nos movamos nessa terra de tal forma que possamos encontrar absolvição por meio da graça misericordiosa de Cristo Jesus. Esse juiz que nos julga é o juiz que proveu o meio para a nossa salvação em Cristo Jesus. Não nos esqueçamos jamais disso. Um abraço para todos vocês. Boas férias para quem está de férias como eu. Bom trabalho para quem está trabalhando, como logo mais eu vou estar também. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para dar continuidade ao estudo que você começou com o Lúcio, com o Ricardo e com o Alexandre. Eu continuo a partir da lição de quarta-feira, espero poder contribuir também aí com o estudo da sua lição. O autor começa aqui com uma pergunta. A pergunta é muito importante, como o próprio autor diz. Ele diz assim: como o povo de Deus pode ter paz com ele, com Deus, e certeza da salvação no momento do juízo? Como nós podemos ter certeza de estar em paz com Deus? Muitas pessoas pensam que Jesus veio aqui para nos livrar de Satanás, para nos livrar da condenação de Satanás ou de algo que Satanás estava planejando contra nós. Mas, na verdade, Jesus veio para nos livrar de Deus, para nos livrar da justiça de Deus, que é contrária aos pecadores. A justiça de Deus, ela é um ato contra os maus, contra aqueles que cometem maldade, que cometem pecado. No caso, todos nós, porque todos nós somos pecadores. Em algum momento nós transgredimos a santa lei de Deus e, portanto, nos tornamos seus inimigos, como nós lemos lá em Romanos, no capítulo 5, verso 10. Então, essa é a obra de Cristo em nosso favor. E o autor cita aqui alguns salmos, alguns textos, na verdade, para que possamos ler.
Salmo 94, verso 14, Salmo 105, versos 7 a 10 e também Daniel, capítulo 7, verso 22. Os textos dizem o seguinte: o Senhor não abandonará o seu povo. Essa é a promessa que ele faz no Salmo 94, verso 14. Em seguida, diz que ele se lembra da sua aliança, da aliança que ele fez com o seu povo lá no deserto com Abraão. Quando ele chamou Abraão para o deserto, ele apareceu a Abraão, assim que Abraão se deslocou para o deserto, ele apareceu a Abraão e fez promessas, fez alianças com Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, ele confirma essa aliança através de um sacrifício, e ali, então, a aliança é colocada para toda a eternidade, é colocada como algo seguro que não teria como retroceder. Então, em Daniel, ele diz que no final dos tempos, né, ele vê o povo de Deus sendo perseguido, os santos sendo atacados, mas ele diz que o ancião de dias apareceu e deu a posse da terra ao povo do Altíssimo, aos santos do Altíssimo. Então, nós vemos na visão de Daniel a promessa se cumprindo, a promessa final de Deus de que os santos possuiriam a terra se cumprindo. Hebreus também diz a respeito disso, né? Ele diz que a promessa feita a Abraão não era de uma cidade corrupta construída por mãos humanas, mas de uma cidade cujo próprio Deus é o edificador. Então, ali nós temos o esclarecimento de que a promessa feita a Abraão, ela ainda irá se cumprir, profeticamente tratando do retorno de Jesus, do juízo final e do estabelecimento da Nova Jerusalém aqui na Terra. Por isso que o Salmo 76, verso 1 e 2, citados aqui pelo autor na linha da lição, diz que o Senhor estabeleceu a sua morada em Sião, a sua morada eterna em Sião. Fez aliança com o seu povo, que é a sua posse, né? O povo de Deus é posse do Senhor. E Deus promete não rejeitar o povo da aliança. E mais, ele trabalha ativamente para manter seus filhos seguros nele. Ele perdoa os seus pecados, fortalece o seu povo. Os juízos divinos acontecem para salvar o povo que antes era condenado e trazê-los à justiça e demonstrar que Deus cuida deles. Então, o objetivo de Deus é fazer ao mesmo tempo justiça, no caso foi feita contra Jesus ao morrer na cruz, já que o salário do pecado é a morte, e ao mesmo tempo unificar o seu povo, unir o seu povo a ele. E aí o Salmo 105 mostra a fidelidade do Senhor à sua aliança. Nós devemos lembrar que a fidelidade que garante o cumprimento da aliança é a fidelidade de Deus e não a nossa. Porque a nossa fidelidade, ela vai tropeçando ao longo do caminho. É o que nós vemos com o povo de Israel. Muitas vezes Deus precisou comparecer através de um profeta diante do povo de Israel, dizendo assim: eu continuo firme na minha aliança, apesar do que vocês fizeram, porque eu estou cumprindo o que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus promete cumprir a sua aliança porque ele é fiel e não porque o povo é fiel. Deus não necessita da nossa fidelidade para cumprir a aliança. Essa fidelidade, ela acontece, ela foi corrompida no ser humano através de Adão, mas ela foi edificada novamente em Jesus. Então hoje existe um ser humano fiel que garante o cumprimento da promessa a todos nós, que é o próprio Jesus, que é também o próprio Deus. Então, ao longo da história, em todos os acontecimentos, tanto os acontecimentos bons quanto ruins, Deus esteve com o seu povo. Por exemplo, ele levou José ao Egito, por meio dele salvou o seu povo e até as nações ao redor, né? O Salmo 105 fala sobre isso dos versos 16 ao 24. Ele suscitou Moisés para libertar o seu povo quando eles estavam cativos lá no Egito, versos 25 a 38, e ele concedeu ao seu povo a terra prometida, versos 11 e versos 44. Sua proteção contínua, versos 12 e 15, e multiplicou os servos, né, os descendentes de Abraão, e os libertou dos seus senhores, daqueles que os escravizavam, não só dos egípcios, né, mas outras nações que também
levaram o povo de Deus como cativo e Deus os libertou com mão forte. Então, o texto continua dizendo que o Senhor está, sem dúvida, no controle de todas as coisas. Então, Deus, ele continua manifestando a sua justiça e cumprindo a sua promessa a despeito das impossibilidades humanas. Por exemplo, quando o povo foi levado para a Babilônia, para a Síria, por exemplo, eles se tornaram ali cativos, a sua cidade foi completamente destruída, a sua cultura foi completamente destruída, o templo foi completamente destruído, mas Deus os resgatou de lá e os constituiu ali novamente. O templo foi reconstruído novamente. Isso não acontecia com as nações normalmente. Quando as nações eram espalhadas entre outras culturas, a sua cultura se diluía e eles não conseguiam mais se restabelecer. Inclusive, essa era uma estratégia de guerra muito utilizada pelos assírios, depois utilizada por Babilônia também em algumas circunstâncias específicas, como foi com o povo de Deus, e isso era uma forma de acabar com uma cultura, mas o povo de Deus se estabeleceu porque Deus havia prometido e porque ele cumpriu a sua promessa com base nas alianças que ele fez. Então a promessa de Deus, ela sempre se cumpre porque Deus é quem está no controle da história de todas as coisas. E aí o autor termina aqui no último parágrafo dizendo assim: na aliança, o principal chamado é para permanecer fiel ao pacto, observando as leis divinas. Israel é também chamado a testemunhar de Deus às nações, porque ele deseja que os povos se unam a Israel. Portanto, o mundo está seguro na aliança do Todo-Poderoso e Misericordioso. Então, Deus, ele manifesta a sua justiça, porém com misericórdia, porque ele cumpre aquilo que a justiça requer, que é a morte, porém ele envia o seu Filho para morrer no nosso lugar. E a pergunta aqui no final nos chama a refletir para o que nós temos a ver com essa aliança, porque a aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó é uma aliança feita aos seus descendentes, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Mas aí lá em Gálatas, no capítulo 3, versos 26 a 29, o apóstolo Paulo nos lembra que se nós somos de Cristo, somos também descendência de Abraão. Então, se nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nos tornamos propriedade dele, somos, como diz lá no capítulo 11 do livro de Romanos, enxertados, somos colocados na descendência de Abraão através de Cristo e fazemos então parte dessa aliança. A aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó é a mesma aliança da qual nós fazemos parte hoje. Abraão olhou para frente e viu a redenção. Nós olhamos para trás e vemos a redenção. Abraão olhou para o futuro e viu o cumprimento das suas promessas. Nós também olhamos para o futuro, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo como cumprimento dessas promessas. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos seguros contra o juízo que já foi executado contra ele e estamos seguros do cumprimento da promessa, porque Deus, ele não falha no cumprimento das suas promessas. Ele tem uma aliança e ele vai cumprir a sua aliança com base na sua própria fidelidade e não dependendo da nossa própria fidelidade. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Seus Testemunhos São Fiéis. E o autor nos pede para ler aqui vários textos do Salmos e nos pergunta: que fio condutor comum atravessa todos eles? Diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela dá sabedoria aos simples. Seus testemunhos são fiéis. Grande paz têm os que amam a sua lei. A palavra do Senhor é confiável, misericórdia e verdade para os que obedecem à sua aliança. Então, aqui nós vemos um chamado à fidelidade, e a fidelidade por meio das leis estabelecidas por Deus. Que implicações teológicas para a segurança dos seus testemunhos? Qual é a implicação que nós temos em saber que Deus não muda, que a palavra de Deus não muda, que as suas leis não mudam? Imagine se nós servíssemos a um Deus temperamental, que hoje está feliz com alguma coisa e amanhã já se cansa daquela coisa. Hoje ele gosta de algo, amanhã ele já não gosta mais. Então nós não saberíamos como servir a esse Deus e estaríamos o tempo todo
correndo o risco de desagradar a sua vontade. No entanto, quando a Bíblia nos garante que Deus é eterno, que a sua vontade é eterna e que a sua lei permanece para sempre, isso nos dá segurança, é como uma âncora que nós podemos nos apegar para que possamos continuar fiéis aos seus caminhos, para que possamos continuar andando nos seus testemunhos. Aí o autor fala aqui que o corpo de leis e ordenanças com as quais o Senhor governa a vida religiosa e social do seu povo, que é chamada na Bíblia de edut, que significa também lei, é aquelas palavras com o mesmo significado que são colocadas na frase para dar ênfase, né? Então ele fala às vezes de lei e testemunhos, aqueles que permanecem fiéis às suas leis e aos seus testemunhos. Então ele está falando basicamente da mesma coisa, porque a palavra lei é Torá, que significa os primeiros 5 livros da Bíblia, mas significa lei, instrução, e essa palavra edut também tem o mesmo significado, é colocada na palavra ali para falar das instruções de Deus, daquilo que Deus deixou como mandamento na sua palavra. Então, ele diz aqui que Deus continua fidelíssimo às suas promessas e também aos seus testemunhos. Tudo aquilo que está registrado nas Escrituras, Deus continua ainda fiel a tudo isso. Então, Deus assegura a integridade das suas promessas e seus mandamentos. A fidelidade divina garante plenamente o caráter imutável de seu governo. Ele exige que o seu povo confie nele e lhe obedeça totalmente. O fato de que os testemunhos de Deus são fiéis e eternos, ele então nos chama à obediência que não deve ser questionada, porque se nós estamos questionando algo imutável, questionando a validade de algo imutável, nós estamos questionando as promessas do próprio Deus. O autor ainda continua dizendo aqui que a palavra de Deus é descrita como uma lâmpada para os pés, que não nos permite tropeçar. Ele diz que, e aqui ele faz uma comparação entre aqueles que confiam nos deuses desse mundo, né, nos ídolos desse mundo, e, portanto, ou na justiça desse mundo também, né, na justiça que provém dos homens, que andam em um terreno abalado, em um terreno trêmulo, como se andassem em areia movediça, ao contrário daqueles que confiam nos mandamentos do Senhor, naqueles que confiam nos testemunhos do Senhor. Esses andam em terreno seguro, porque a lei do ser humano, ela tanto pode mudar, a própria lei pode mudar, quanto também os juízes, muitas vezes, né, movidos por interesses próprios, na interpretação da lei, aplicam com muita severidade a alguns ou com pouca severidade a outros. E muitas pessoas ficam decepcionadas quando isso acontece, né? Quando vê alguém sendo injustiçado, quando vê que a justiça está tendenciosa para um lado ou para o outro, mas nós não deveríamos nos decepcionar com isso, porque na verdade isso é cumprimento profético e a nossa confiança na justiça não é na justiça desse mundo, não é na justiça que acontece com base na justiça humana. Pelo contrário, o nosso juízo é o juízo que se cumprirá no final de todas as coisas, né? Então, quando o grande contexto de todas as coisas se cumprir, nós veremos a justiça de Deus. O Salmo de Asaf fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: eu olhei para esse mundo, vi a injustiça, vi que os maus estão prosperando e os meus pés quase se resvalaram, quase escorregaram do caminho. No entanto, quando eu olhei para o santuário de Deus e me atentei para o fim deles, então eu me lembrei qual é a diferença entre o ímpio e o salvo, né? O ímpio e o justo, que foi justificado por Deus. Então nós também não podemos buscar justiça nesse mundo. Nós precisamos ser justos com as pessoas ao nosso redor, mas jamais podemos esperar justiça de volta, jamais podemos esperar que a justiça seja feita ainda nesse mundo, porque a justiça completa mesmo só virá com Deus. Aí aqui o autor faz uma pergunta no final: guardar as leis, as regras, os testemunhos de Deus o ajuda de forma prática? De que maneira isso ocorre? Porque, por outro lado, o que você tem sofrido ao violá-la? Então, quando nós violamos a lei de Deus, nós somos claramente
punidos não por Deus, mas pelas consequências de andar em caminhos tortuosos. Então, o Salmo 19, né, diz que a lei do Senhor, ela dá sabedoria aos simples, ela dá sabedoria àqueles que buscam andar nas suas leis, porque tem coisas que nós ainda não compreendemos, a gravidade do pecado nós não compreendemos na sua plenitude. No entanto, quando nós obedecemos, mesmo sem compreender, nós somos beneficiados por aquilo que Deus nos instruiu. Então, alguém que procura andar nos caminhos do Senhor, ele evita algumas crises na sua família, ele evita ser confundido com um corrupto ou com alguém que é desonesto, ele evita, por exemplo, doenças quando ele respeita os hábitos alimentares que o Senhor institui na sua palavra. Então, quando nós entendemos que a lei de Deus é um benefício para nós de maneira individual, nós andamos na lei do Senhor. A lei do Senhor também, pelos seus princípios éticos, ela também é um benefício para a sociedade. A igreja é como se fosse uma coluna erguida na sociedade que mantém a sociedade, ainda que navegando em mares obscuros, a igreja continua servindo como um farol, como uma referência para as pessoas. E sempre que essa referência é perdida e as pessoas se ancoram em outros patamares, em outros lugares, nós temos consequências gravíssimas. Por exemplo, quando um cientista inglês ele descreveu uma ideia, uma teoria a respeito da eugenia. A eugenia, o que é a eugenia? A eugenia é uma palavra que vem do grego que significa bom nascimento. Então ele dizia que existiam pessoas que tinham nascido com boa conduta, que tinham nascido nobres, que tinham nascido de uma linhagem mais nobre do que outras pessoas. Isso muito baseado, inclusive, na teoria da evolução. Então, a partir desse pensamento, eles começaram a eliminar ou buscar meios de eliminar da sociedade algumas pessoas pelo seu mau nascimento, pelo seu nascimento ruim. E isso ocasionou, inclusive, o Holocausto dos judeus. Então, nós poderíamos ter evitado tudo isso se apenas tivéssemos olhado para os mandamentos de Deus que nos ordenam a amar o próximo, sem fazer distinção de quem é o nosso próximo. Então, quando a Bíblia é colocada como um farol à nossa frente, quando ela é colocada como lâmpada para iluminar o nosso caminho, nós temos benefícios imediatos na nossa própria vida e benefícios na própria sociedade. Muitos males que nós vivemos hoje poderiam ser evitados apenas se a Bíblia fosse considerada como realmente ela é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua caminhada cristã, que a Bíblia realmente possa ser relevante na sua vida. E eu termino aqui essa minha participação e deixo agora com o Lúcio, que vai dar continuidade com as perguntas de sexta-feira. Até a semana que vem, que Deus nos abençoe. Até lá. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo. Obrigado aí pelo compromisso, pelas palavras e como nós estamos aprendendo com essa lição sobre Salmos, né, pessoal? Um arroz, feijão e tem sempre uma misturinha gostosa aí para esse deleite, para essa refeição espiritual. Mas vamos à minha parte aqui, perguntas para a discussão de sexta-feira. O sol aqui está clareando, estou ficando meio com o olho fechado aqui, mas vamos que vamos, né? As perguntas para consideração, elas tratam basicamente, né, sobre os conceitos aí que os meninos já falaram, mas a primeira diz assim: o tema do grande conflito indica que apesar do governo divino, ainda existe muita turbulência e sofrimento no mundo. E aí a pergunta, é importante entender essa realidade, né, sobre essa turbulência, assim, Deus está no comando, mas por que tanta morte, tanta turbulência, tanta guerra, né? É importante entender essa realidade? Sim, muito importante que nós entendamos que sim, Deus é o rei do universo, mas o mundo jaz no maligno. E olha só que o tempo tem passado e como nós temos percebido que as pessoas têm deixado Deus cada vez mais distante de suas vidas e principalmente dos controles das suas decisões e também das orientações, né? Deus fala para ir para a direita, a pessoa vai lá para a esquerda, fala para ir para a esquerda, vai para a direita, ou seja, o ser humano manifestando a sua rebelião, né, natural do pecado e se apegando a essa rebelião, porque nós temos a chance de, através de Cristo, né, irmos nos livrando dessa naturezinha até que aconteça, né, o grande dia do corruptível se revista da incorruptibilidade e do mortal da imortalidade.
Bom, então é importante sim entender essa realidade de que Deus é soberano sobre tudo, mas que neste mundo ainda teremos aflições. Pergunta 2. A crença em Deus deve moldar a nossa compreensão de nós mesmos e a nossa ligação com a criação? Como deve moldar, sim, né, a nossa compreensão? Eu acho que se eu não conhecesse o que eu conheço da palavra de Deus, se eu não cresce no que eu creio atualmente, né, o que dirigiria a minha palavra? O que dirigiria minhas atitudes? Até o fato de eu estar aqui nesse lugar bonito, né, eu até falo para minha esposa, nós nem estamos aqui pelo lugar, mas pela pessoa e pelas pessoas que aqui moram, que nos motiva, vamos ver as pessoas. Os lugares, nós teremos a eternidade para gozarmos de lugares muito mais bonitos do que esse. Mas por enquanto vamos, né, nos contentando com esse aqui, mas o mais legal não é esse lugar, mas sim as pessoas que nos trazem, né, para esse lugar aqui, para Mandirituba e para outros lugares que ainda eu vou conhecer ou revisitar em janeiro. Então é importante sim nós cremos em Deus e essa crença nos moldar quem nós realmente somos, o que pensamos, o que imaginamos, porque senão, né, é como aquele hino que eu gosto, né, com os pés na terra, mas os olhos têm que estar no céu. Infelizmente, muitos cristãos estão com o pé, a mão, os olhos e tudo, a boca aqui nessa terra. E ainda tem uma segunda parte, né, o que ocorre se nos desviarmos dessa verdade, né? E aí ela pede para ler o Salmo 106, 35 a 42, onde fala sobre Israel muitas vezes se corrompeu, se misturou com o povo, mas não se misturou para levar a salvação, pelo contrário, se misturou para simplesmente para imitar, né, e misturar também os seus hábitos, seus costumes com eles. E aí isso infelizmente tinha muita idolatria, fizeram com que sangue inocente fossem derramados, ou seja, a pessoa começa a perder a noção do que é santo, do que é sagrado. Esse é o problema, né, do cristão que se afasta da palavra de Deus diária. Daqui a pouco ele começa a sentir um próprio Deus em sua vida e achar que tudo é de Deus. Não, a palavra de Deus, ela é eterna e permanece para sempre. E precisamos estar ligadas a ela. Pergunta 3. O que havia de errado com os ídolos das nações nos tempos bíblicos? E com os ídolos modernos? Os tempos bíblicos, como falava, né, eles não falam, não comem, não se mexem, né, não expressam, não veem nada. E as pessoas, infelizmente, ainda assim gastam seu tempo, né, e sua mente falando sobre eles. Que pena, né? Os ídolos modernos, infelizmente, é a mesma coisa. Quantas vezes a gente gasta tempo com os ídolos modernos e a gente verifica o que a gente aprendeu com os tempos gastos, né? Principalmente com cinema, com filmes, séries e tantas outras coisas. Às vezes a gente gasta um tempo tão precioso e no final daquilo tudo não aprendemos nada, só vimos adultério, violência, sangue, guerra, só coisa feia, né, pessoal? E os ídolos modernos são isso. Muitas vezes o ídolo moderno é o dinheiro, o ídolo moderno é o meu trabalho, o ídolo moderno é meus títulos, né? E a última parte da terceira pergunta é: por que ameaçam nossa caminhada com o Senhor? Porque nos toma tempo, né? E o que nós temos aqui nessa terra é um pouquinho de tempo, só um pouquinho, né? São 80 anos aí no máximo, aí com uma saúde e disposição. E aí você pega todo esse tempo e gasta com ídolos, com idolatria, com coisas que não vão te aproximar do Senhor e não vão te moldar, né, como um habitante celestial. E a última pergunta: como viver sabendo que o juízo começa com os fiéis? Como e por que Deus julga? Olha, essa quarta pergunta ela é mais pesada, assim, né? Como você vive com esse conhecimento de que o juízo começará pelos fiéis? Eu não vou falar nem por mim nem por você, mas se eu sou fiel e você é fiel, então, ou seja, vai começar por mim e vai começar por você também. O juízo começando por nós, irmãos, imagine o que pode começar, o que vai sobrar para os outros, né? Eu creio que Deus, ele é justo em todas as suas atitudes. A sua misericórdia é imensa e a todo dia ele fica falando para o Lúcio: Lúcio, vai por aqui, Lúcio, valorize isso, Lúcio, pare de perder tempo com aquilo, Lúcio, melhore isso, se afaste daquilo, né? Não sei se vocês ouvem isso, mas eu tenho essa certeza que Deus vai nos guiando a cada momento. E cabe a nós escolhermos, né, se nós queremos ser julgados por Deus, fala: Senhor, julga minha atitude, ou se queremos ser julgados por homens, que muitas vezes a gente quer aparentar algumas coisas para as pessoas e esquece que quem julga o coração é Deus. E isso me dá, na verdade, uma tranquilidade, né? Apesar da pergunta querer assim, trazer para nós assim: olha, quão perigo é saber que o juízo começa pelos fiéis. Eu agradeço, porque sabendo que Deus que vai julgar meu coração, sinceramente, irmãos, eu estou
pouco me lixando para que as outras pessoas possam vir a julgar-me ou pensar de mim, porque o que me importa é o que Deus vai pensar de mim e não o que os outros vão pensar de mim. Que isso sirva para você também, né? E come porque Deus julga, né? Deus é nosso juiz, Deus julga com justiça e a balança de Deus, sim, é bem equilibrada, diferentemente da nossa justiça, que tem aquele símbolo tão bonito, né? Uma justiça equilibrada, cega, muda, tudo mais, mas na verdade a gente vê que a justiça humana é totalmente corrupta, totalmente desequilibrada e enviesada, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Por isso que quando Deus julga, nós fiéis só vamos falar assim, amém. Deus é fiel, Ele julga de acordo com os princípios divinos e eternos. Beleza, pessoal? Bom, é por aqui então. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa participação. E vamos encerrar, né, agora aqui nesse lugar tão bonito aqui, ó. Vamos encerrar esse estudo, assim como nós começamos, com uma oração. Oremos. Santo Deus, obrigado porque temos a consciência de que o Senhor está a olhar para todos, ó Pai. Toda a tua criatura, tu criastes e tem chamado a tua criatura para que ela volte a ti, ouça a tua voz, siga os teus caminhos, os teus preceitos. Obrigado porque nós temos aprendido ainda mais que o Senhor está reinando sobre tudo, Pai. E obrigado que o Senhor tem reinado na minha vida e na vida de cada um aqui que busca e escolhe entregar a vida em tuas mãos. Continue reinando na minha vida, da minha família, meu filho, esposa, dos meus amigos, da tua igreja em Campo Mourão, aqui em Curitiba, onde quer que tem pessoas, ó Pai, que clamam pelo teu nome. Continua reinando na vida deles e continue nos livrando, ó Pai, dos caminhos do maligno, Senhor. Muito obrigado pelas palavras, pelas lições aprendidas. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém, Senhor. Bom, pessoal, nos vemos então na quarta lição. O Senhor ouve e o Senhor liberta. Beleza, pessoal? Então, curto aí mais um pouquinho aí dessa paisagem e nos vemos então lá na quarta lição. Tchau, tchau, pessoal.